Olá pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui é o Arthur. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje vai ser a análise completa do A54 e para ver se ele vale a pena atualmente, tá? Vou começar pela construção dele. Aqui na ocasião ele tem a tampa traseira em vidro, tá? E as bordas em plástico. Aqui como vocês podem ver o vidro é brilhante, tá? Tanto a resistência da tampa traseira quanto da tela tem o Gorilla Glass 5, tá? E é a certificação contra água e poeira, né? IP67, que vai até 1 metro de profundidade. E na ocasião só funciona em água doce, certo? Aqui sobre a tela é um display Super AMOLED, certo? Com taxa de atualização variável de 60 a 120. Vou até mostrar aqui para vocês, ó. Pera aí. Ó, fica no adaptável, que daí varia entre 60 e 120, tá? De uma forma resumida, quando a tela do celular estiver desligada ou parada, assim por exemplo, vai estar utilizando em 60 Hz para economizar bateria. Aí quando você mexer no celular, por exemplo, assim por exemplo, entrar no aplicativo, configurações, etc., vai usar o 120, tá? Então, de uma forma resumida, é isso. Aqui uma coisa que eu não gostei é sobre as bordas, tá? Se for levar em consideração o antecessor, que é o A53, tecnicamente falando é um retrocesso, tá? Principalmente na parte de baixo, beleza? Ele tem uma bateria de 5.000 mAh, tá? Que é um dos pontos que eu mais gostei do aparelho, principalmente quando ele tá na versão de fábrica, que é o Android 13. Agora no Android 14, né, que tá no MIUI 6.1, né, Android 14, deu uma piorada, tá? Não vou deixar de admitir aqui, deu uma piorada. Mas continua sendo boa mesmo assim, tá? Mas principalmente no Android 13, a bateria é muito boa mesmo, tá? Então fica essa ressalva. Sobre as câmeras, o sensor principal é 50, né? Abertura 1.8. A ultra-wide que é 12, com abertura de 2.2. E a macro é de 5 megapixels, certo? 2.4 2.4 a abertura daí na ocasião. E a frontal é 2.2 e 32 megapixels, beleza? Aqui eu quero mostrar uma fotografia com a câmera frontal, só que usando a resolução máxima, tá? Aqui na ocasião, tá usando 32 megapixels, tá? Então, aqui para vocês verem como que ficou a foto na prática. Daí sobre a tela também, que é Super AMOLED, né? Como eu já havia falado antes, ó. Geralmente tem um ângulo de visão melhor que o LCD IPS, tá? Pra vocês terem uma noção, beleza? E agora é uma fotografia com o sensor principal, tá? Aí aqui na ocasião, usando os 50 megapixels, tá? Que dá uma proporção de 6 por 120 por 860, tá? Aí na ocasião, para vocês verem como que ficou a foto na prática, beleza? Pra vocês terem uma noção. E uma foto da grande angular, né? Que é a ultra wide, que geralmente tem um campo de visão mais aberto. E aqui na ocasião, a ultra wide está usando 7 megapixels, tá? Aqui na ocasião dos vídeos, no sensor principal e frontal, grava em Full HD 30 e 60, HD 30 e 4K 30. No Full HD 60 não tem estabilização, tanto no sensor traseiro quanto frontal. E na ocasião da Ultra Wide, ele grava em HD 30, Full HD 30 e 4K 30. Daí quando você bota uma resolução em 30 quadros, você pode alternar entre as lentes, tá? No sensor principal, frontal e ultrawide. Na ocasião do Full HD 60 quadros, vai alternar entre o sensor principal e frontal, tá? Aqui eu vou mostrar um exemplo na prática.
Só para vocês verem como que é na prática a troca de sensor. Que nem aqui na ocasião, ó, no momento, tá no sensor de uma vez, tá? Aí se clicar aqui, ó, vai trocar para o sensor grande angular, beleza? E aqui na parte direita, vai trocar para o sensor frontal. Daí é só clicar de volta, para botar o sensor principal daí. Aqui é para finalizar o vídeo, pause, e aqui para fotografar, tá? Para quem não sabe, isso é em todos os sensores, tá? No frontal, sensor traseiro e ultrawide. Aqui é só se apertar na bolinha que realiza a fotografia daí na ocasião, beleza? Daí sobre os modos, aí. Tem o modo diversão, o retrato, o noturno, foto, vídeo em modo profissional para fotografia e vídeo, beleza? Tem o câmera lenta, o panorâmica, aí tem o single take e macro, aí tem o modo comida, modo super slow motion e o time lapse. Daí os recursos também vai para o sensor frontal, tá? Sobre as câmeras do aparelho, no geral de dia gostei bastante, beleza? À noite, mais o sensor principal que consegue dar conta. Se o sensor ultra-wide e a frontal tiver pouca luz artificial, principalmente de noite, vai ser comum apresentar mais ruído, e dependendo da ocasião, uma suavização, tá? Na pessoa que está realizando a fotografia, beleza? Agora, sobre o desempenho, é um ponto que eu menos gostei, tá? Principalmente em jogos. É o ponto que eu menos gostei mesmo, tá? Tanto que até tem um vídeo no canal mostrando como melhorar o desempenho, beleza? Assim, de uma forma resumida, né? Assim, o desempenho dele. Se você não exige tanto assim graficamente, vou até citar um exemplo aqui. Sobre o desempenho em jogos, de uma forma resumida, tá? Se você não exige tanto graficamente, tá? Por exemplo, que nem aqui na ocasião que eu vou citar como exemplo, aqui na ocasião tá tudo no máximo, tirando o número de errantes, por exemplo. Se você deixar assim a ocasião no normal em 30 quadros, né? Na resolução equilibrado, tá? Assim de fábrica, o celular, por exemplo, ligar e jogar, ele até vai conseguir rodar o jogo até a bateria zerar, tá? Agora, se você for botar no máximo, ele vai passar perrengue, tá? Daí eu tive que fazer aquele passo a passo que eu postei naquele outro vídeo, para melhorar o desempenho em jogo pesado, tá? Então, assim, por exemplo, né, eu já testei o A34, tá? Para jogo é bem melhor, tá? Bem mais estável, principalmente no aquecimento, tá? Esquenta bem menos. Eu não precisei fazer o que eu fiz no A54 aqui para melhorar em desempenho em jogo, tá? Então, assim, de uma forma resumida, se você não exige graficamente, ele vai até conseguir rodar o jogo, tá? Agora, se você exige bastante gráfico, por exemplo, daí na ocasião, você vai ter que fazer aquele passo a passo, né? Que eu postei no vídeo, tá? Pra melhorar o desempenho em jogo pesado, tá? Se não fizer aquilo, ele passa perrengue, tá? Experiência própria. Aqui na ocasião, vou mostrar como que fica. A resolução é normal, em 30 quadros e no equilibrado. Só pra vocês terem uma noção na prática, beleza? Pera aí, deixa eu apertar o Xzinho. Ó. Experiência própria, tá? Ele não vai conseguir manter o desempenho até a bateria zerar, tá? Por exemplo, um 778G da Qualcomm, por exemplo, até o da MediaTek, o 1080, por exemplo, vai ter um desempenho bem melhor, principalmente em jogo, tá? Então, assim, de uma forma resumida, o A54 não foi feito para jogo, tá? Principalmente se exige graficamente, tá? Que nem ali, como eu citei, é deixar o gráfico tudo no máximo, tá? Mas, por exemplo, jogos mais leves, por exemplo, um Free Fire da vida, é, um Clash Royale da vida, Clash of Clans e futebol, geralmente ele vai conseguir rodar com gráfico no alto, tá? Então fica esse ponto que eu quis citar.
Um ponto que eu esqueci de citar é que o brilho da tela dele chega até 1000 nits, tá? Vou mostrar aqui. Geralmente, quando deixa o brilho da tela do celular no máximo, aqui o fundo, né, o segundo plano, que está atrás do celular, a minha mão, por exemplo, vai ficar mais escuro. Aqui a parte onde está o tecido, por exemplo, também vai ficar mais escuro para compensar o brilho da tela, para conseguir enxergar aqui o conteúdo da tela, tá? Vou até diminuir aqui, vai ficar mais meio termo. Ó, aí como vocês puderam ver, quando eu diminui o brilho da tela, aqui ficou mais claro, beleza? Sobre a longevidade dele, né? Ele veio de fábrica com 13, né? E vai até o 17, né? Na ocasião vai receber 4 versões de Android e 5 anos de patch de segurança. Então, assim, de uma forma resumida, até 2027 ele vai até o Android 17. E na ocasião de patch de segurança, ele vai até o ano 2028, tá? Sobre os recursos deles, né? Da 54, vou até citar um exemplo aqui. Um dos recursos dele, né? O aplicativo em tela dividida. Vou até botar aqui, ó. Que daí você pode botar duas proporções. Ó. Você pode mudar a proporção, que é 2 por 3. Aqui o inverso também, ó. Na ocasião. Pera aí. Aí você pode continuar mexendo no aplicativo. Outro recurso que ele tem também. Outro recurso que ele tem também é o aplicativo em janela pop-up, tá? Ó, vou até clicar aqui. Ó. Daí você pode redimensionar o aplicativo. Ó, como vocês puderam ver. Aí tem outra opção também que você pode diminuir o aplicativo para poder usar depois. Viu? Aí apareceu de volta. Beleza? Agora eu vou mostrar para vocês como que é o áudio dele na prática, tá? Ele tem dois alto-falantes, né? Áudio estéreo, aqui na parte de cima e nessa parte de baixo aqui, ó. Certo? Vou mostrar o áudio agora. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. Assim, de uma forma resumida, do áudio dele, né? É um áudio equilibrado, assim, no geral. Tem uma boa qualidade de som, beleza? Outro recurso que ele tem também é o painel Edge, né? Que aqui na ocasião tem suporte aplicativo, contatos, seleção inteligente e tarefas, clima, ferramentas, reminder, área de transferência, central de controle, aqui outra parte do painel Edge, painel de volume e nota de sticker, tá? E os outros recursos aqui que é para personalizar, beleza? Outro recurso que ele tem também é suporte ao HDR10 Plus, tá? Se o vídeo que tu estiver visualizando tiver esse suporte ao HDR10 Plus, vai ser exibido nesse modo, tá? Aqui eu vou botar um vídeo aqui como exemplo, pra vocês verem como que é o ângulo de visão. Aqui na ocasião, sobre o design dele, no meu ponto de vista, é um design apenas ok, tá? É literalmente um cosplay de um S23, S23 Plus, só que com borda, literalmente, né? Como vocês puderam ver, ó.
certo? Assim, os pontos que eu gostei do celular tem uma boa construção, tá? Tem uma boa proteção, que é o IP67. Câmeras boas de dia, à noite eu só achei ok, beleza. Ali a tela também é boa, tirando as bordas, se levar em consideração a 53, que é o antecessor dele, né? Querendo ou não, é um retrocesso. Ali a longevidade, tem uma boa longevidade. Tem bons recursos de sistema, né? Como vocês puderam ver, painel LED, etc. Né? Ali na ocasião, gostei da bateria, gostei bastante, principalmente na versão de fábrica, tá? No Android 14 deu uma piorada, mas continua boa mesmo assim, tá? No Android 13 estava um pouquinho melhor, tá? Mas no Android 14 continua boa. No início, quando eu atualizei, tava um pouquinho mais beberrão de bateria, tá? Aí depois se estabilizou. Agora os pontos que eu não gostei, vamos lá devagar. Primeiro, o principal, de longe o ponto que menos gostei mesmo, o processador. Para jogo, ele não foi feito para jogo, tá? É mais fácil você pegar, por exemplo, um celular com Snapdragon, por exemplo, um celular com MediaTek, se você realmente gosta de jogo, tá? É que nem eu tinha citado, com gráfico no padrão e olha lá, dependendo do jogo, com gráfico no mínimo, tá? Tá? Pelo menos no meu A54, beleza? Outro ponto que eu não gostei também é o carregamento. Com o carregador que vem na caixa, que é de 15 watts, menos de 2 horas não é, tá? Para ir de 0 a 100%, beleza? Outro ponto que eu não gostei também é os acessórios da caixa. No meu ponto de vista, poderia muito bem vir uma capinha e uma película, tá? Mesmo se a película fosse de plástico e a capinha transparente. Porque, querendo ou não, é uma proteção extra para o aparelho. Ainda mais que tem a tampa traseira em vidro. Que, querendo ou não, qualquer queda, né? Qualquer queda, pode trincar, beleza? E trincando aqui, literalmente perde a certificação IPM7, tá? Então já leva isso em consideração. Olha, eu vou levar em consideração o preço que ele está atualmente, tá? O preço que ele está atualmente, ó, na versão 128, tá 1.619,10 à vista, tá? No Pix, na ocasião, tá? Para quem eu recomendo esse aparelho? Para quem gosta de câmera, longevidade, e que gosta dos recursos da Samsung, tá? Para quem não recomendo esse celular? Principalmente para quem joga, beleza? Para quem joga, esquece, tá? Experiência própria. Olha, ali no meu ponto de vista, peraí, atualmente a única versão que vale a pena, que a minha versão aqui na ocasião é 256, beleza? Aqui na ocasião 128. A versão 256 não vale a pena nem ferrando, tá? Pelo simples fato de estar 2.300, tá? E olha que eu pesquisei bem mesmo. E olha que eu pesquisei bem mesmo, tá? Geralmente tá por 2.500, dependendo da ocasião, 2.700, tá? Então, a versão 256 dele, né, de armazenamento, não vale a pena hoje em dia, tá? Se você quiser comprar, né, o aparelho, né, que seja a versão 128, principalmente por causa do preço, tá? Tem um outro celular que tem o mesmo processador que ele, que fica nessa média, tá? Que na ocasião é o A35, que no meu ponto de vista é literalmente um A54, só que com defeito. Deixa eu explicar. Primeiro, ele não tem suporte ao HDR10 Plus, tá? Pelo que eu me lembro de cabeça, o A54 tem. Segundo, o A54 consegue gravar em 4K em todas as lentes, com estabilização. Na ocasião do A35 mesmo, trazendo o mesmo processador, tá? Grava em 4K 30 no sensor traseiro e frontal, porém sem estabilização. E o sensor ultra-wide, que é o grande angular, né? Só grava em Full HD, beleza? E na ocasião, no A35, claro, só alterna entre as lentes no 4K 30
e HD 30 e Full HD 30, beleza? Então, assim, no meu ponto de vista, certo? Fora tem um ponto também, quem tem 2 GB de memória RAM a menos, tá? Aqui na ocasião da 54, independente da versão, seja 128 ou 256, traz 8 de RAM, enquanto que no A35 traz 6, beleza? Pelo menos na versão 128. Na versão 256, traz 8 de RAM também, tá? Aqui na ocasião, a longo prazo, o A35 pode envelhecer um pouco pior, por causa que traz 2 de RAM menos na versão de 128, tá? Então, assim que nem aqui na ocasião, 1484 contra 1619. Olha, aqui fazendo a conta na calculadora, ali diferença do A35 pro A34, A34 não, A54, é de R$ 139, tá? O A54 ali na ocasião, né? Nesse preço que eu achei, à vista, ele tá R$ 139 mais caro que o A35. No meu ponto de vista, invista esses 139 a mais. Pelo fato, principalmente em vídeo, a câmera ser melhor, tá? É, Fora a longo prazo também, pelo fato de trazer 8 de RAM, beleza? Então, no meu ponto de vista, compensa você investir essa quantidade a mais, beleza? Outro ponto que eu não gostei também, né, que esqueci de falar, é que é um bug, tá? Literalmente, que depois que eu atualizei para o Android 14, até hoje não se resolveu. Vou até entrar no aplicativo de câmera aqui, certo? Não sei se no A54, né, para quem é usuário de A54, tá tendo esse problema, é que quando eu vou gravar em Full HD 60, a mesma coisa acontece no sensor frontal. Não sei se vai acontecer aqui, né, agora, né? Mas aqui na ocasião não apresentou problema, tá? Aqui na ocasião tá em 59, tá em 59 FPS, tá? Vou usar esse vídeo aqui como exemplo, que quando aconteceu o problema, tá? Aqui na ocasião, eu iniciei o vídeo em 60 FPS, só que na prática foi em 30, tá? Então, assim, foi depois que eu atualizei para o Android 14, tá? A mesma ocasião acontece com o sensor frontal, beleza? Só em ocasiões de muita luz mesmo, por exemplo, de dia que não tem esse problema. Por exemplo, à tarde, por exemplo, em locais internos mesmo de dia, o Full HD 60 do A54, pelo menos no meu aqui, né, na unidade que eu tenho, dificilmente grava em Full HD 60 em locais mais internos, né, e mais de tarde, beleza? Por exemplo, 3 da tarde, 4 da tarde, por exemplo, dificilmente grava. Agora, em ocasiões de dia, por exemplo, onde tem claridade mesmo, daí funciona normal, tá? Fica essa ressalva, beleza? E assim, de uma forma resumida, ali no preço que o A54 tá atualmente, que é de 1.619, aqui pelo menos na data desse vídeo, né? Aqui tá por 1.619, a versão de 128. No meu ponto de vista, para quem não exige tanto graficamente em jogos, eu acho que ele vale a pena, tá? É, Assim, tem uma boa tela, né? Os pontos que eu já citei, né? Tem uma boa longevidade, recursos, uma boa construção, tá? Assim, os motivos para eu não recomendar a compra primeiro, o processador. Geralmente ele é esquentadinho, né? Esquenta, por exemplo, assim, em atividades mais básicas, pelo menos no meu, usando aqui, né? No meu A54. Por exemplo, se for usar um Zap, né? Por exemplo, Facebook, ver um vídeo no YouTube em Full HD, por exemplo, já esquenta um pouquinho mais, beleza? Aqui na ocasião, no momento, não tá tão quente, mas geralmente fica um pouco esquentadinho, né? Nesses pontos que eu citei, WhatsApp, Facebook, etc. Principalmente em jogos, tá? O primeiro motivo que eu não recomendo a compra, beleza? Segundo motivo, aí nessa ocasião, pontos de opinião de cada um, as boards, tá? Se for levar em consideração, né, o antecessor dele, que é o A53, querendo ou não, é retrocesso, tá? Principalmente a parte de baixo aqui, beleza?
O terceiro motivo, né, aqui para não comprar é o carregador, que na ocasião ele vem só 15 watts, porém o suporte máximo dele é até 25, tá? Pode ser um motivo para que você não queira comprar esse celular, né? Que na ocasião é o 54. Se você prioriza, né, faz questão, né, do carregador mais rápido, eu não recomendo, tá? Beleza? Outro ponto que eu não recomendo aqui na ocasião é para quem, para quem é mais desastrado, certo? Para quem deixa o celular cair com facilidade. Que aqui na ocasião ele tem a tampa traseira em vidro, tá? E para quem é mais desastrado ou tem costume, né, de usar sem capinha, por exemplo, que nem aqui estou usando uma mesa, né? Se eu deixar cair no chão sem querer, tem grande chance de trincar o vidro, tá? E quando trinca o vidro, é quase certeza que a certificação IP67 dele foi-se, tá? 99,9% de certeza, beleza? Seria um motivo para não comprar, a não ser que você tenha o costume de usar capinha. Daí esse ponto não é válido, beleza? Outro ponto que eu não recomendo é. Deixa eu ver se eu lembro. Outro ponto que eu não recomendo, né? Caso você pense em adquirir esse celular atualmente, é os acessórios, tá? Como eu havia dito, só vem o carregador e o pin de ejeção. Não vem capinha, né? Não vem película, por exemplo. E muito menos carregador potente, né? Como eu havia dito. Na ocasião ali só vem 15 watts, né? Na caixa. Por exemplo, como eu havia dito, ele tem suporte até 25. Nessa ocasião você vai ter que comprar o carregador à parte, beleza? Agora, os pontos que eu recomendo, por exemplo, motivo para você comprar, beleza? Primeiro, sua construção. Por exemplo, geralmente, né, na faixa de preço ali do A54, não é todo celular, né? Não é todo celular que tem a tampa traseira em vidro, certo? Principalmente a certificação IP67, que nem ali na ocasião, né? Até 1600. Pelo menos na data desse vídeo, tá? Até 1600, tirando, por exemplo, o A35, A54, que nem ali como eu havia dito, né? Tirando o A35, A54 e o A34, que é o antecessor do A35, dificilmente você vai achar celular nessa faixa de preço que tem a certificação IP67, que querendo ou não é um ponto positivo. Outro ponto que eu recomendo, né, por exemplo, que é um motivo, né, para você comprar, é as câmeras, principalmente de dia. Se você tem costume de gravar vídeos de dia, fotografar de dia, dificilmente ele vai te deixar na mão, tá? Ali na ocasião, à noite, né? Só o sensor principal é que vai ter que vai ter um resultado ok, no meu ponto de vista, claro. A ultra-wide, a frontal, se não tiver muita luz artificial, né? Vai ter problema com ruídos. E dependendo da ocasião, vai ter uma suavizada no rosto, né? Quando a pessoa quiser tirar selfie, tá? Outro ponto, né, que eu recomendo, caso você queira comprar o celular, é a longevidade, né? Como eu havia dito, vai receber 4 versões de Android. Veio de fábrica com o 13, vai até o 17, né? Até o Android 17, que é lá em 2027, e na ocasião de patch de segurança, vai até em 2018, por exemplo. Nessa faixa de preço, tirando os modelos que eu citei, né, A34, A35, A54, dificilmente você vai achar um celular nessa faixa de preço, por exemplo, tirando o Samsung, que tem essa longevidade, né? Por exemplo, um Xiaomi, um Motorola da vida, por exemplo, ali na ocasião do Motorola, geralmente, né, na linha Moto G, geralmente é uma versão de Android. Na Xiaomi, né, dependendo do modelo, na melhor das hipóteses, é 2 versões. E aqui no A54, 35 e A34, já são 4 versões. Ali na ocasião da 35, né, como é um modelo mais recente, ele vai até o Android 18. O A54, A34, vai até o Android 17. E até 2028 em patch de segurança, beleza? Outro ponto que eu recomendo, né, caso você queira adquirir, é a tela, né? Como vocês viram, 120 Hz, 1000 nits, suporte ao HDR10 Plus. A não ser que você não gostou das bordas do aparelho, tá?
Que daí na ocasião também seria um motivo para não comprar, tá? Que daí na ocasião é mais questão de opinião, tá? Beleza? Aqui, pelo menos para mim, não me incomodou as bordas, mas por exemplo, para outra pessoa pode incomodar. Aí vai no ponto de vista de cada um, beleza? Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para acompanhar mais vídeos. E te vejo no próximo vídeo. Fui!